Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Descoberta de Conhecimento em Big Data Analytics. Nossa disciplina tem o objetivo de apresentar para você o processo de descoberta de conhecimento amparado com diversas técnicas e metodologias que vão propiciar um trabalho excelente para o cientista de dados. Para isso, nós vamos apresentar a vocês os conceitos do Knowledge Discovery in Databases, um processo já consagrado no mundo, chamado e conhecido de KDD, que separa em etapas os processos de obtenção dos dados, análise dos mesmos e apresentação do conhecimento que esses dados vão gerar à medida que eles forem analisados. Sobre o KDD, nós iremos primeiro discutir o que é o KDD. Vamos também conhecer os passos do processo de KDD. Vamos falar sobre Target Dataset, que são os datasets alvos. Vamos falar um pouco de limpeza e transformação de dados. E também vamos contextualizar o Data Mining. O que é o KDD? O KDD, então, ele reúne metodologias, reúne práticas, reúne padrões para que os profissionais possam ter um norte no processo da análise de dados em Big Data e conseguir obter resultados excelentes. O KDD é um processo que visa encontrar o conhecimento nos bancos de dados no contexto de Big Data. O KDD ele é utilizado em aplicações de alto nível. Nós vamos ter diversos métodos de data mining utilizados no KDD, e ele está relacionado a todos esses conceitos de data science que nós discutimos sempre por aí, relacionado ao aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, estatística, inteligência artificial, banco de dados, sistemas de aquisição de conhecimento e também a muito importante visualização de dados. O KDD tem passos, e esses passos estão exemplificados aqui nesse desenho. Os passos do KDD são a seleção, o pré-processamento, a transformação, a aplicação de algoritmos de data mining, a interpretação e a avaliação dos dados e, por final, o conhecimento que é gerado. O processo de seleção ele envolve entender o domínio daquela aplicação. Entender primeiro qual que é o assunto que aquele análise vai tratar, são as informações que envolvem, qual que é o contexto. Após isso, o processo recomenda a determinação das prioridades de análise. Dentro de, às vezes, um ambiente muito complexo, nós temos que ordenar os nossos interesses e as atividades que vamos executar. Dentro do processo de KDD, executar cada uma das etapas é extremamente importante. Por isso, nós devemos conhecer cada uma delas e nos preparar para que possamos ter a competência técnica e também de negócios para atuar dentro dessas áreas com domínio e com excelência. Segundo passo do processo de KDD é trabalhar com o nosso alvo, conseguir entender qual que é o alvo do trabalho, ou seja, qual que é a massa de dados que nós vamos investir e que nós vamos pesquisar. Ao buscar o alvo do nosso trabalho, nós também vamos pensar no conjunto de variáveis que nós iremos submeter à análise dos algoritmos. Variáveis que podem ser, muitas vezes, complexas, muitas vezes não estruturadas, muitas vezes variáveis numéricas. No momento do início do processo de descoberta de conhecimento, essa modelagem começa. Na academia, nas universidades, já é consenso de que um bom processo de descoberta de conhecimento tem na seleção dos atributos e na modelagem do problema a etapa principal. A etapa, então, em que nós determinamos o alvo do nosso trabalho de análise, ela é extremamente importante para o nosso sucesso.
Seguido do momento em que nós fazemos o trabalho de seleção de atributos e entendemos qual é o domínio que nós vamos analisar, começa o trabalho de limpeza de dados e de pré-processamento. O trabalho de limpeza de dados, ele envolve diversas técnicas que vão pegar aquele dataset que a gente escolheu e colocar o dataset num estado ótimo, ou bem perto do ótimo, de execução de algoritmos de data mining. Entre as técnicas, nós temos as remoções de outliers, onde nós vamos encontrar dados fora do padrão, dados que poderiam criar tendências fora do padrão para a nossa análise e vamos retirá-los. Nós também fazemos a remoção de ruídos, que trata-se da identificação, dentre as variáveis que nós vamos submeter à análise, daquelas que têm informações inverídicas e que também poderiam criar uma tendência de resultado inverídico do nosso processo de conhecimento. E temos também, dentro da limpeza de dados, são criadas estratégias para lidar com dados não preenchidos. Ao longo da disciplina, nós vamos discutir muito essa questão ainda. Como final, na etapa de limpeza e pré-processamento, nós vamos tentar coletar informações necessárias para lidar com esse ruído, buscar variáveis alternativas semelhantes àquelas que estão com informações incompletas, para que nós possamos utilizar essas variáveis de forma a substituir aquele conjunto de informações que não está legal. Transformação dos dados. O processo de transformação dos dados, ele busca pegar uma base de dados básica, uma base de dados bruta, que contém as informações que nós queremos analisar e modelar, formatar essa base para que ela fique própria para consultas e específica para os processos de mineração. Quando nós vamos fazer a transformação, uma das saídas é utilizar a modelagem dimensional, onde nós vamos deixar aquele modelo aplicado à transação, aquele modelo diagrama de entidade de relacionamento, e vamos organizar os nossos dados em um modelo dimensional. Hoje, a modelagem dimensional é uma técnica de uso muito amplo. As aplicações de Business Intelligence, espalhadas por todo o mundo, já consagraram a modelagem dimensional como a melhor alternativa para a construção de ambientes de bancos de dados onde consultas de alto desempenho têm que ser executadas. Data Mining. Data Mining é um processo mais importante dentro do KDD. Ele é o processo que traz os resultados, executa as análises e aplica os algoritmos tão conhecidos e tão falados para encontrar inteligência e para propiciar a descoberta do conhecimento. Nós vamos compreender que o processo de data mining, nele está embutido a decisão pelo tipo de algoritmo que nós vamos utilizar. Existem algoritmos que são algoritmos de classificação, algoritmos de regressão, algoritmos de clusterização, redes neurais, árvores de decisão. São várias as técnicas de data mining que nós vamos poder utilizar dentro de uma massa de dados de análise. O data mining é a técnica mais importante do processo de KDD. Nele se reúne todo o trabalho com a complexidade de dados, nele se reúne também o trabalho de testar os modelos, executar as avaliações, executar os testes na massa de dados, para que nós consigamos a inteligência obtida de forma efetiva e agradável. Depois que o processo de data mining acontece, nós precisamos pegar esses resultados, interpretá-los, conseguir extrair dali o conhecimento necessário, a inteligência necessária e exibir essa inteligência para o nosso usuário. Então a gente tem o momento da interpretação, onde nós vamos analisar os resultados, validar e aplicar métricas para averiguar a assertividade do nosso processo, onde nós também vamos representar os nossos resultados
em visualizações efetivas e agradáveis para o usuário. O processo de data mining, junto com o processo de interpretação, é aquele que vai consolidar a descoberta de conhecimento. É importante que saibamos que data mining e KDD são termos distintos. KDD refere-se a todo o processo de descoberta de conhecimento, que vai na análise dos requisitos, que observa o cenário, compreende o universo, seleciona atributos, executa limpezas e transformações, e que o data mining ele refere-se especificamente à parte de aplicação dos algoritmos, execução e descobrir os padrões, sem esses passos adicionais que nós citamos aqui para o KDD. Concluindo então, na aula de hoje, nós vimos o que é KDD, os passos do processo de KDD, o Target Dataset, limpeza e transformação de dados e Data Mining. Na nossa próxima aula, iremos conversar sobre Data Warehouse, o armazém de informação, que é uma tecnologia e uma plataforma já consagrada com muito sucesso para a execução de consultas de alto desempenho. Até lá!